Senhor essa noite. Eu creio que vai ser meio breve, mas o Senhor ele já tem falado conosco. O Senhor ele já tem se manifestado aqui nessa noite. Sabe, Deus, o Senhor Deus já tem feito milagres aqui nessa igreja. Já tem feito milagres nas nossas vidas. Nós precisamos nos atentar a isso, aquilo que o Senhor já está fazendo. Amém? Glória a Deus. A palavra dessa noite, meus irmãos, está em Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante. Glória a Deus. Que diz o seguinte: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, tudo que ela tinha, né? Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões se apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Veio a mulher que não podia ocultar-se, aproximou trêmula e postrando-se diante deles declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, somente crê, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E veio assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Glória a Deus. Essa é uma mensagem muito conhecida, que todos nós já conhecemos, às vezes já até pregamos essa mensagem. Mas aqui, nesse texto, nessa passagem, relata duas histórias que se entrelaçam ali dentro. A história da mulher, do fluxo de sangue, e a história da filha de Jairo. E as duas, elas tinham 12 anos, né? Uma tinha 12 anos, passava por aquela enfermidade, a menina tinha 12 anos de idade. E algo tão lindo que a mulher do fluxo de sangue fala que era uma mulher. Não fala o nome dela, não fala a posição dela, não fala nem quem ela era, né? O que ela fazia. Fala que era uma mulher. E Jairo não. Jairo, a Bíblia já deixa explícito que ele era o chefe da sinagoga, que ele era um homem que tinha um status, que tinha uma posição social ali. E do mesmo jeito, os dois receberam o milagre do Senhor Jesus em suas vidas. E às vezes nós não podemos deixar que o inimigo coloque em nosso coração que não vamos receber aquilo. Que tem algo, que nós fizemos algo, que nós vivemos algo que nos impede de receber esse milagre do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não faz distinção de pessoas. Ele está ali, a fé é o que nos dá esse acesso a esse milagre do Senhor Jesus. A fé é o que nos leva a receber esse milagre do Senhor Jesus. Porque os dois, eles
enfrentavam, eles passavam por esse desespero. Eles passavam por um momento em que eles precisavam de algo que já não era mais humano, que o natural já não resolvia mais. Precisavam receber de algo extraordinário. Só que, quando Jesus chega, aquela realidade é transformada, o impossível acontece. E Ele está aqui nessa noite. Eu fiquei analisando, fiquei pensando, porque os 12 anos que essa mulher passava de sofrimento, talvez fosse os 12 anos que Jairo passava de felicidade com a filha dele. Então eram histórias distantes, né? Porque aquela mulher ela vivia oprimida, ela vivia escondida, porque a mulher era impura quando ela estava nessa situação. Né? Ninguém podia, ela se sentia impura porque ela sabia que ela era impura mediante aquele povo, a sociedade da época. E aqui diz que aquele povo, a multidão que estava ali, ela aguardava Jesus. Ela estava esperando Jesus. Porque às vezes as pessoas que estavam naquela multidão ali, eles queriam ver o que ia acontecer. Mas muitas vezes elas precisavam desse milagre, só que não tiveram a fé que essa mulher teve. Muitas vezes nós queremos ver milagre na vida de outras pessoas, mas a gente não tem fé para que o milagre do Senhor aconteça na nossa vida. Já pararam para analisar isso? Muitas vezes eu oro para que Deus cure aquela pessoa, mas quando chega na minha vez, a fé que eu tenho dentro de mim parece que não é o suficiente para mim alcançar aquele milagre na minha vida. Só que nós devemos fazer como essa mulher no fluxo de sangue. Nós devemos nos posicionar, nos mover, ir até o Senhor Jesus. Porque essa fé é que nos leva à ação de chegar na presença do Senhor Jesus. E essa fé é que nos leva também, assim como Jairo, a nos humilhar e chegar na presença do Senhor Jesus e pedir o que nós precisamos. Glória a Deus. Porque Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Ele era uma pessoa que ele tinha um status ali. Porque para a mulher talvez seria mais fácil, né? Porque ela já estava ali totalmente desiludida. Aqui fala, a Bíblia fala que ela estava desiludida. A única opção que ela tinha talvez fosse estar ali. Mas não, para os dois foi difícil. Porque tinha multidão. A multidão era o que atrapalhava ela de chegar na presença do Senhor Jesus. Assim como muitas vezes a opinião das outras pessoas, às vezes os nossos próprios pensamentos, nos atrapalham de alcançar o milagre que o Senhor quer nos entregar. Às vezes o inimigo coloca coisas em nossas cabeças, dizendo que diminuindo o nosso nível de fé, para que a gente não receba aquilo que o Senhor quer nos dar, o milagre do Senhor Jesus em nossas vidas. Só que a gente tem que permanecer e assim como já fez, nos humilhar. Não é aquela questão de humilhação, mas é questão de nos deitar aos pés do Senhor, assim como já fez. Nos achegar assim, como eu preciso disso, Senhor. Senhor, eu estou aqui, o Senhor me conhece, o Senhor sabe a minha necessidade. A Bíblia fala que o Senhor conhece nossas necessidades. O Senhor sabe o que nós precisamos, só que às vezes a gente se contenta com a situação, como a pastora disse. Às vezes a gente se contenta com aquela doença, a gente se contenta com aquela situação que a gente está passando, mas nós não devemos fazer isso. Assim como essa mulher, assim como Jairo, não se contentaram com essa situação, nós não devemos nos contentar com aquilo que nós estamos vivendo. Deus tem muito mais para nós. O melhor dessa terra o Senhor tem para nós. Se nós estamos bem, existe algo muito melhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa igreja, em tudo na nossa vida. Não vamos nos contentar com aquilo que nós estamos vivendo. Vamos agradecer por aquilo que nós temos, mas também não vamos ficar estagnados ali.
Entenderam? E nós devemos levar ao Senhor Jesus. Porque essa mulher, ela já tinha tentado resolver. Muitas vezes a gente tenta resolver as coisas sozinho. Às vezes, a maioria das vezes, eu e o seu Mário, nós temos trabalhado juntos, né, seu Mário? E o Senhor tem nos ensinado isso. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E muitas das vezes aquilo ali dava errado e o Senhor nos mostrava por que aquilo ali tinha dado errado. É porque nós não perguntamos para Ele. É porque nós não levamos a presença dEle. E por muitas vezes a mesma coisa acontece. E nós não percebemos onde nós deveríamos aprender ali. Porque o Senhor Ele nos aperfeiçoa. Para que nós alcançamos a estatura da perfeição. Só que, imagine Jairo, já foi lá, ele se humilhou aos pés de Jesus, ele conseguiu, né, levar o Senhor Jesus à casa dele, que é algo que nós precisamos também, todos os dias, convidar o Senhor para estar em nossas casas. Por quê? Porque o milagre é todo dia é um milagre na nossa casa. Quando eu termino o meu dia bem com a minha esposa, quando eu termino o meu dia bem com meus filhos, todos saudáveis, sem nada acontecendo, já é um milagre do Senhor. Já é a bondade do Senhor em nossa casa, em nossa vida, no nosso cotidiano. Isso já é o amor do Senhor derramado sobre aquele ambiente. Porque quantas famílias começam bem e no final do dia já foram destruídas? Porque você edificar algo demora muito tempo, mas para destruir é algo tão rápido. Esse dia eu estava até meditando junto com a minha esposa, nós estávamos conversando que para você cuidar de uma planta, né, você tem que ter um cuidado total ali, né? Você cuida, mesmo você ainda vê um bichinho lá, mas a erva daninha ela cresce. Mas que as coisas do inimigo, as coisas que atrapalham, crescem com tanta facilidade, sabe? E assim é dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Que a gente ali estiver cultivando a presença do Senhor, o inimigo ele vem e vai ganhando espacinho ali, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço ali. E aí quando você vê aquela comunicação, aquele diálogo que estava ali já não existe mais. E a gente nem sabe por quê. E aí você não quer se humilhar para poder voltar lá atrás. E continua caminhando, e o tempo vai passando. Até que chega um dia que o Espírito Santo ele vem, te constrange e você volta lá. Só que não é tempo mais para a gente poder perder esse tempo, sabe? O Senhor está voltando, o Senhor ele precisa de pessoas santas. Ele quer que nós sejamos santificados. E a gente não pode ficar nesse loop de ir e voltando, não. A gente tem que avançar no reino do Senhor Jesus. E aí, Jairo consegue levar Jesus para a casa dele, no meio do caminho, aparece essa mulher. Jairo deve ter falado, ai meu Deus, vai morrer. Eu devo ter pensado, minha filha vai morrer. Só que no meio desse caminho ele conseguiu ver a glória do Senhor. No meio do caminho ele viu o poder, ele conseguiu presenciar o próprio milagre do Senhor Jesus ali. E aí quando acontece aquele milagre, o pessoal vem na casa de Jairo e fala, não perturbe mais o mestre. Por quê? Porque sua filha já morreu. Eu creio que, mesmo vendo aquele milagre, eu creio que o coração de Jairo deve ter se entristecido. Eu creio que ele deve ter sentido daquilo que o povo falou para ele. Mas ele já estava muito próximo do milagre dele. E às vezes nós somos assim. Nós estamos muito próximos de receber o nosso milagre, muito próximos de alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E às vezes uma palavra de alguém destrói tudo aquilo que nós temos construído. Assim como Elias já tinha feito tudo aquilo, Jezabel mandou só uma palavra para ele e ele desabou. Depois de ele ter visto tudo aquilo que Deus tinha feito através da vida dele. E nós devemos permanecer firme com aquilo que Deus falou. Sabe, Jesus falou para ele. E aí, antes dele falar qualquer coisa, o próprio Senhor Jesus falou para ele: tenha fé.
antes que ele falasse qualquer coisa, o Senhor Jesus não deixou que nada mais entrasse no coração dele. E sempre quando nós esquecemos da palavra do Senhor Deus, o Senhor ele reafirma aquilo em nosso coração. Glória a Deus. O Senhor ele nos leva de volta àquele lugar, àquela palavra que Ele nos deu. Nós não devemos nos esquecer da palavra que Ele nos deu. Se ele falou que Ele vai fazer algo em nossa vida, Ele vai fazer algo em nossa vida. Nós precisamos entender, esperar o tempo necessário e ver aquilo que Ele já tem feito no caminho. Porque às vezes a gente quer alcançar algo tão grande, mas nesse período, tudo aquilo que já tinha dentro dele, aquela religiosidade, ali foi quebrado. A fé dele foi aumentada neste caminho, e no caminho nós somos aumentada, sabe? A gente vai passando por situações e a gente vai aumentando a nossa fé, porque a gente vai ter experiências com o Senhor Jesus. A gente vai ter experiência com Deus nesse caminho. Quantas coisas nós já passamos que a gente achava que não ia passar? Isso não nos fortaleceu? Nos fortaleceu. E nós estamos aqui. Sabe, só essa igreja de estar aqui hoje já é algo tão grande. Nós já passamos por tanta coisa nesse ministério e nós permanecemos. Cada um de nós que estamos aqui hoje é porque o Senhor nos sustentou e nos trouxe aqui. Não é por acaso que nós estamos aqui, não. E nós devemos ter essa fé intencional. A fé intencional de chegar na presença do Senhor, de tocar as vestes do Senhor Jesus. Não, se o Senhor for me dar, tá bom. Não, eu quero, Senhor Jesus. Eu vou atrás disso. Eu vou permanecer, eu vou orar até eu alcançar isso. Até que o Senhor faça, eu vou tocar, eu vou atravessar a multidão, eu vou para onde tiver que ir. Mas eu vou alcançar aquilo que o Senhor me prometeu. É como a minha esposa falou, se alguém te deu uma profecia, se apegue naquilo ali. Porque a sua fé vai fazer com que aquilo ali se concretiza. É a fé que nos dá acesso aos milagres do Senhor Jesus. Porque tinha uma multidão exprimia o Senhor Jesus, todo mundo tocava no Senhor Jesus, mas foi a fé dessa mulher do fluxo de sangue que fez o poder do Senhor Jesus se manifestar. Os próprios discípulos perguntam: Senhor, como que o Senhor pergunta? Quem que tocou? Tem muita gente aqui. Mas aquelas pessoas que estavam ali só queriam ver. Só queriam ver. E nós não estamos aqui só para ser espectador do milagre, nós vamos viver esse milagre. Glória a Deus. Nós vamos viver esse milagre. Não é só ficar olhando. Nós vamos ver o que o Senhor tem feito, mas nós também vamos receber daquilo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. E aí, quando parecia tarde demais, o Senhor Jesus chega na casa de Jairo. E ele está cheio de pessoas ali. E é algo que nós devemos tomar cuidado. Que tem muitas pessoas na nossa vida que estão ali do nosso lado, mas elas não querem nos ver da forma em que o Senhor quer que nós estejamos felizes na presença do Senhor Jesus. Nós devemos nos aproximar de pessoas que nos aproximem de Deus. Nós devemos nos aproximar de pessoas que nos levam à presença do Senhor Jesus. Porque não adianta ter pessoas todos os dias na minha casa, mas que me atrapalham de estar na presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque a gente fala, atrapalha. Atrapalha sim. Porque a gente está lutando contra uma murmuração, a gente chega aquela pessoa na nossa casa murmurando, e quando a gente não percebe, a gente já está ali, da mesma forma que aquela pessoa está. A gente acaba recebendo daquilo, se alimentando daquilo ali também. Diferente quando você está com uma pessoa que fala de Deus, você recebe aquela palavra, você é alimentado com aquela palavra, você escuta hino, você está junto com aquela pessoa ali e você sai feliz. E nós precisamos de pessoas que nos aproximem de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E nós não devemos ter vergonha de pedir. Irmão, vem de casa. Irmão, vem aqui, eu estou precisando de uma palavra. Sabe, eu vejo a irmã Jéssica, quando ela vai em casa, eu fico vendo
passo lá, entre um serviço e outro eu passo lá, eu fico vendo eles compartilhando a palavra de Deus ali, conversando. Isso é importante. Por quê? Porque a igreja está meio assim, como o pastor Luciano sempre fala, a igreja está meio assim, meio baqueado. E aí você recebe uma palavra, vê a pessoa falar aquela coisa, mas te encoraja, te levanta. Às vezes a pessoa já passou por situações, está passando por alguma situação que você está passando, mas você não quer falar. E aí você vê como que ela passou, o Senhor fez com que ela passasse. Você fala, nossa, eu aqui, eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar, porque se ela passou, eu vou passar também. O Senhor sustentou ela mesmo, o mesmo Deus que está na vida dela, é o Deus que está na minha vida. É o que eu falo, eu e o seu Mário, um segura o outro, né, seu Mário? Eu estou meio assim, seu Mário, vai dar certo. Eu estou meio assim, tem que estar meio pegando, meu irmão, o Senhor sustenta nós dois. E assim a gente vai caminhando. E às vezes eu estou meio campegando, aí lá em casa minha esposa fala uma palavra para mim, eu já levanto, deixa eu lá e levar o seu Mário também. E assim que a gente vai caminhando. Porque a gente vai aprendendo com o outro, a gente vai recebendo aquilo que o Senhor vai derramando sobre a vida do outro. Irmãos, não pense que você não tem nada de Deus para entregar para as outras pessoas. Nós temos sempre algo do Senhor dentro de nós. Nós temos experiências que nós passamos em nossa vida, que foi o Senhor que nos sustentou. Porque às vezes a gente acha, eu entrei na igreja agora e eu não sei falar, eu não sei muito de Bíblia. Mas nós temos Deus na nossa vida. Irmãos, às vezes eu posso vir aqui nessa Bíblia toda e a pessoa não querer ainda. Porque a pessoa tem que querer aquilo que está dentro de nós. A pessoa olha para a vida, para a nossa vida e fala, eu quero ser igual aquele ali. Está ali passando por dificuldade, mas está feliz. Está ali passando por luta, mas ele está feliz. Como que ele consegue glorificar? Como ele consegue ser feliz daquele jeito ali, passando por aquilo ali? Mas é o Senhor Deus que nos dá essa felicidade. Que nos mantém de pé, sabe? Porque às vezes, irmãos, é difícil. Parece que quando você está buscando, acontece algo. Mas aí você tem aquela palavra, Senhor, não temas. Não temos, só creia. E nós vamos continuar crendo, dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que o Senhor volte para nos buscar. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, Ele entra naquele lugar onde as pessoas não acreditavam mais. Ele entra naquele lugar onde tudo já tinha... As pessoas que estavam ali já não criam mais. E às vezes dentro da nossa casa é desse jeito. Nós estamos crendo, mas em algumas áreas nós cremos que o Senhor ele não pode agir ali. Mas o Senhor ele entra ali, o Senhor Jesus, e ali há esperança. Glória a Deus. E ali o milagre acontece. Aquela alegria falsa que o povo estava rindo, estava zombando do Senhor Jesus. Aquele choro que nem era verdadeiro. Porque se fosse um choro verdadeiro, as pessoas não mudavam tão rápido de emoção. Como que um lugar que está planteando, logo que o Senhor Jesus entra e dá uma palavra, as pessoas começam a rir. Aquele choro não era verdadeiro. E às vezes as pessoas que choram ao nosso lado, elas não estão querendo ver o nosso bem. Às vezes nós estamos bem, mas não podemos estar melhor do que elas. Só que Deus ele tem algo muito maior do que tudo aquilo que nós temos vivido aqui. Para entregar para nós. E aí o Senhor entra e expulsa toda aquela incredulidade dentro da casa. Ele entra e tira tudo aquilo que não pertencia. Tudo aquilo que não era verdadeiro, ele tira ali de dentro. E aí o milagre acontece. E aí a verdadeira alegria ela é restituída. A vida é devolvida dentro daquele ambiente. Amém? E aquela mulher, voltando da mulher do fluxo de sangue, ela era uma mulher que não tinha identidade. Nem a Bíblia fala o nome dela. Mas quando ela recebe a cura do Senhor Jesus,
Senhor Jesus fala para ela: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Além dela receber o seu milagre, a cura, ela recebeu uma identidade. Ela recebeu o lugar de filha. Ela se sentiu amada novamente. Ela se sentiu inclusa novamente para a sociedade, em todo sentido. Além de ela receber aquele milagre, imagina a alegria dessa mulher. Ela recebeu aquele milagre, ela foi tratada, ela foi sarada. E ela escuta alguém chamando ela de filha. Depois de 12 anos sofrendo, escondida, sofrendo com aquilo ali, que não podia falar para ninguém. Às vezes não tinha uma felicidade na vida dela. Porque a gente sabe que quando a gente está enfermo, a gente só fica cabisbaixo. A gente fica ali pensando como solucionar aquilo ali para poder ter uma felicidade. Mas o Senhor, Ele nos devolve esse lugar. O Senhor, Ele nos cura e nos coloca no lugar de filho. Ele traz aquela alegria de volta para dentro da nossa casa. Ele traz a vida para dentro da nossa casa novamente. Amém? Glória a Deus. Então vamos aperfeiçoar a nossa fé, aumentar a nossa fé, a fé que nos move, a fé que nos leva a este lugar de estar aos pés do Senhor Jesus, a fé que nos cura, a fé que nos dá esse lugar de filho e a fé que nos traz a vida novamente. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé nessa noite.